Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Kenji, eu falo aqui da província de Mie-ken, no Japão. Hoje é dia 17 de maio de 2023 e eu gostaria de subir mais esse vídeo falando a respeito de relações disfuncionais. Mais precisamente, hoje eu vou subir um vídeo falando novamente a respeito do grupo B de transtornos psiquiátricos, né? Eu não sou psicólogo, apesar de gostar de estudar sobre o tema. Eu tenho algum conhecimento por conta de envolvimento com pessoas do grupo B, tá? Eu não deixo isso muito claro nos vídeos e tal, mas eu tive alguma experiência com esse tema. Sempre gostei de psiquiatria, psicologia, psicanálise, mas a minha formação na realidade é no curso de administração de empresas, né? Eu sempre subo vídeos falando a respeito de relações disfuncionais, né? Com o intuito de fazer com que as pessoas se identifiquem com as coisas que eu falo, né? E compreendam de maneira mais profunda os acontecimentos, tá? A maioria das pessoas tem uma visão muito superficial do que ocorre com elas, né? Eu tava com meu namorado, estava tudo bem, e de repente ele esfriou comigo. As pessoas não têm uma noção do porquê aconteceu isso. Eu tava com a minha namorada, ela disse que queria um tempo, dali a pouco ela voltou toda apaixonada de novo, tal, e o cara não sabe o que foi que causou isso, tudo mais, qual que era o intuito, tudo mais. Eu venho através desses vídeos desmistificar algumas coisas, tá? A respeito de relações disfuncionais. Muito do que eu venho trazendo aqui é uma mescla tanto de psicanálise, psicologia, psiquiatria, neurociência, antropologia, história, um pouco de biologia evolutiva, né? Eu acompanho algumas palestras aí, algumas abordagens de alguns autores, tanto pela internet como alguns audiolivros, né? Às vezes eu não tenho tempo para ler de fato, mas eu tô no trabalho, eu vou escutando o livro em forma de áudio, muitas vezes disponibilizado aí pela internet, tá? Então, vou absorvendo essas informações, eu tento ter uma compreensão desse universo de forma mais abrangente, tá? Menos simplificada, um pouco tentando compreender de forma mais complexa. E tento simplificar depois isso para deixar mais comestível para as pessoas que estão assistindo os vídeos, tá? E hoje eu pretendo subir esse vídeo falando um pouco mais sobre o grupo B de transtornos psiquiátricos, né? Alguns vídeos eu faço assim, alguns vídeos eu faço falando mais das relações como um todo. O grupo B de transtornos psiquiátricos, eles compõem apenas 5% de toda a população mundial, tá? E o grupo B aí é dividido, segundo o DSM-5, tá? Em 4 perfis aí psiquiátricos, né? Psicanalíticos, que seria o transtorno de personalidade narcisista, né? Transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica e transtorno de personalidade sociopata, tá? Ou antissocial, como alguns preferem chamar. Eu gostaria de falar desse vídeo, mas antes de mais nada, tá? Eu gostaria de, como em todos os vídeos eu sempre trago isso, se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, você pode clicar nessa ferramenta do YouTube aqui em cima, que é uma engrenagemzinha, e nessa engrenagem você pode acelerar o vídeo, fazendo com que a voz do interlocutor se torne mais rápida, encurtando aí o tamanho do vídeo para metade, um pouco mais que a metade até. Então, se o vídeo tem 20 minutos aí, você pode fazer com que ele dure apenas 11, 10 minutos aí, diminuindo esse é o tempo que você precisa estar parado aí, né, para absorver todo o conteúdo. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, é como todos os vídeos eu falo muito sobre isso, tá? Antes de deixar algum comentário, alguma objeção, alguma observação, tentar desconstruir as coisas que eu falo, você tá exagerando, você toma tudo muito ao pé da letra, você não observa as especificidades de cada indivíduo, tá? Antes de você deixar algum comentário, eu gostaria que você assistisse um vídeo que eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo, tá? Que ele vai falar sobre relativismos, tá? Então, antes de postar algum comentário com uma contribuição, com algo sobre o tema, eu gostaria que você assistisse a um vídeo bem curtinho aí, de 5 minutos, que ele fala sobre os relativismos, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de falar sobre a Smear Campaign, tá?
É um termo em inglês que o pessoal que estuda aí psicanálise, eles usam para definir uma das ações, né, de pessoas que têm uma das patologias do grupo B de transtornos psiquiátricos, tá? Especialmente os narcisistas fazem muito isso. Esse smear campaign, tá? Que a gente poderia traduzir não exatamente ao pé da letra, mas seria algo próximo de campanha de difamação, tá? Narcísica. Como é que funciona? Tá traduzindo assim para miúdos, tá? Eu acho que muita gente já passou por isso, não tinha uma exatidão, tá? Mas assim, como é que funciona? Já vi casos onde, por exemplo, a pessoa terminou com o narcisista, com o sociopata lá, com o borderline, com a pessoa que tem o transtorno, tá? Não tô dizendo que todo mundo que faz isso tem o transtorno, tô dizendo que quem tem o transtorno vai fatalmente fazer isso, tá? Terminou o relacionamento. Essa atitude, essa ação, tá? O smear campaign, ele normalmente vai acontecendo ali quando o transtornado, a pessoa transtornada, tá? Sente que a relação tá chegando no fim. Mas ele se intensifica quando de fato a relação explode, assim, quando ele percebe que a vítima, tá? A vítima bateu asinhas e voou. Finalmente, né, a vítima cansou dos abusos, das agressões, da passividade agressiva, das triangulações com pessoas fora do relacionamento, das traições financeiras. A pessoa cansou. E quando a pessoa cansa, bate as asinhas e voa. Eles sentem, tá? A pessoa que tem um transtorno borderline, histriônico, sociopata, narcisista, eles sabem fazer conta, tá? Eles não rasgam dinheiro, não. São pessoas extremamente inteligentes, no geral. Apesar deles não terem empatia, então falta muito tato social, tá? Ele não sente a dor do próximo, ele não tem visão de como você enxerga as coisas. Pra eles não interessa, né? Se tá doendo em você, se não tá. Então, eles têm pouco tato com os seres humanos, mas fora isso, no geral, eles são muito inteligentes, tá? Eles têm o que chamam de empatia racional. Ele não sente a sua dor, tá? Mas ele compreende o seu universo de dor de forma mais fria. Então, essas pessoas que têm esse transtorno, não é que falta empatia, tá? Eles têm uma empatia limitada, não é como a minha, a sua empatia. É uma empatia própria, onde eles usam de forma meio que instrumental a empatia deles para poder compreender como é que esse universo te escravizar melhor, tá? Então, assim, como é que funciona esse smear campaign? Pessoa narcisista, borderline, histriônica, lá, o sociopata, ele sente que você tá escapando já. Ele sente que você tá acordando do sono que ele te colocou, que você já não vai mais aturar os abusos, que você vai começar a revidar, bater de volta. E ele pensa o seguinte: assim que essa pessoa sair fora do relacionamento, ela vai me expor, ela vai expor todos os meus crimes, todas as minhas traições por mensagens de WhatsApp, de Instagram, vai expor todas as minhas sujeiras. Ele vai me expor, ela vai me expor, vai falar para as pessoas tudo que eu fiz de mal, né? Então o que a pessoa faz? Ela já se antecipa, né? O transtornado vai lá, ele chega em familiar por familiar seu, ele chega nos próprios familiares dele, tá? Ele chega no seu círculo social, pessoas da sua igreja, tal. Ele chega no círculo social dele, nos seus amigos, secretamente, e conta histórias distorcidas, tá? Algumas vezes eles contam mentiras, tá? Mentiras próprias, assim, tipo: fulano era agressivo, você nunca agrediu nenhuma barata, tá? Mas daí ele vai dizer que você era agressivo, que você dava surtos, que ele tinha medo de você, né? Vai contar mentiras, mas no geral eles não falam só mentiras, tá? O pior mesmo é quando eles chegam nas pessoas do seu círculo social, do círculo social deles, família, amigos, tal, e conta metade da história, tá? No geral eles fazem isso, eles contam metade das histórias, tá? Que é como se fosse um sofisma, é uma falsa verdade, tá? Eles distorcem as histórias. Então vamos lá. Vai chegar um momento, tá? Que a pessoa que está sendo abusada, né? O cônjuge aí da pessoa transtornada, do narcisista, vai começar a ter uma fase de abuso reativo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara lá narcisista, lá, o cara transtornado, ele ia lá e traía a esposa dele. A esposa a vida inteira foi fiel, e esse transtornado, ele vivia de trair e tal, vivia de enganar, vivia de esconder contatinhos no celular, de ficar adicionando mulher, curtindo foto de mulher na internet.
Só que daí o que ele faz? Aí a mulher resolve começar a bater de volta, começar a postar foto na internet, começar a conversar com outras pessoas e tal. A pessoa se enjoa deles, tá? Ninguém aguenta muito tempo ficar com eles e tendo a alma purificada, angelical perto deles, tá? As pessoas que se envolvem com eles normalmente tendem a se corromper em algum ponto da história, né? Não larga a mão da pessoa transtornada, mas também não aguenta mais ficar sendo saco de pancadas deles, tá? E assim, eu digo no sentido figurado. Quando eu falo saco de pancadas, não é só de agressão física, tá? Xingamentos, também agressão verbal, tá? Eles te agridem meio que socialmente, roubam dinheiro, encontram formas de fazer esquemas financeiros onde você sai com prejuízo, te difamam socialmente. Então assim, tem uma agressão social que tá sempre muito envolvido aí com essas pessoas que têm transtornos de personalidade narcisista, borderline, histriônico e sociopata, tá? O grupo B no geral faz isso. E aí a vítima, ela tende a entrar numa fase de abuso reativo. Vai começar a bater de volta na pessoa transtornada, tá? Então quando o narcisista, a narcisista, mulher, homem, tanto faz, eles percebem que você está começando a ficar reativo, que você está começando a se corromper, que você está começando a reagir, bater de volta neles, que em algum momento você vai tomar coragem e sair do relacionamento. Eles começam a fazer o quê? Fulano está conversando com pessoas fora do relacionamento, fulano está traindo, fulano está me abusando. Mas eles escondem que na realidade eles passaram 10 anos, tá? Eles passaram 15 anos fazendo isso com você, tá? Eles não contam essa parte, tá? Eles vão contar que você do nada você acordou um belo dia e começou a pirar e começou a fazer coisas estranhas dentro do relacionamento. Eles vão contar mais ou menos assim, tá? Eles omitem a parte que suja eles. Então, quando eles chegam primeiro nas pessoas, tá? Que aqui vamos chamar de flying monkeys, tá? Os flying monkeys, que seriam os macacos voadores. É um termo que os psicanalistas usam para essas pessoas que estão no seu círculo social e no círculo social da pessoa transtornada, e eles usam de enganos, de falsas verdades, de metade da história, e propriamente dito até de mentiras também, mentiras assim bem cabeludas mesmo, de coisas do arco da velha que você não sabe nem por onde começar a história, porque não faz sentido, parece que você tá num mundo, um fantástico mundo de Bob, assim, Nárnia, que a história é tão bizarra que eles contam sobre você, coisas que você fez, você nunca fez naquilo na vida, você nem tava lá, você nem sabe o que aconteceu. Você vê circulando conversas a respeito de coisas que você nem imagina por aí, tá? Então assim, qual que é o objetivo que as pessoas transtornadas aí do grupo B, eles fazem isso, tá? Primeiro, é o que eu chamo de envenenamento de poço, tá? Como é que funciona o envenenamento de poço? Eles percebem que você em algum momento vai expor eles. Quando você sair do relacionamento, você vai jogar a merda no ventilador, tá? E vai contar todas as falcatruas que eles faziam, tá? Roubos de dinheiro, triangulações, traições, agressividades de várias formas. Eles sentem que você vai expor eles quando acabar o relacionamento. Então o que eles fazem? Eles começam antes a sujar o poço, para que quando você começar a fornecer a água, tá? O poço já está envenenado, então as pessoas já não acreditam mais em você, né? Vai acreditar primeiro no abusador, ou no mínimo as pessoas vão ficar um pouco confusas, tá? Que mais? O próprio pessoa narcisista, a própria pessoa borderline, no geral, eles faltam o que eu, em outro vídeo aí embaixo, você vai ver a palavra insight, tá? A pessoa transtornada, elas não tem insight. Ele nunca se vê como o vilão da história, ele se vê como, por exemplo, tá no filme lá do Superman, ele se vê como o Superman, tá? Tá no filme da Mulher Maravilha lá, ele não é o ator coadjuvante ali, tá, o exército, ele é a Mulher Maravilha, tá? Então assim, eles não concebem a ideia de que eles são os vilões, tá? A pessoa narcisista, não é que ele não quer acreditar, é que de fato ele tem um blind, tá? Um blind, ele é cego. Ele não vê as coisas que ele faz. Então pode ter dado um tiro em você. Ele vai criar uma história na mente dele, ela vai criar uma história na mente dela, onde esse tiro foi porque você mereceu, porque você fez algo contra eles. Eles vão inventar, porque eles não conseguem aceitar a ideia de que eles são os malvadinhos, os malvados da história, tá? Eles têm que sempre ser os bonzinhos, as vítimas inocentes, as pobres almas, e você que é o vilão, você que fez... Na verdade eles invertem, tá? Tudo que eles fizeram com você, eles vão contar para as pessoas que na verdade é você que fez, tá? E assim, quem não passou por esse tipo de coisa vai achar até meio, como é que pode, né? Chega a ser meio bizarro até, porque tipo assim, a pessoa narcisista, a pessoa lá sociopata, ela roubou dinheiro do seu banco, vai. E ela vai contar uma história muito bem criada, muito bem montada, pra dizer que você que roubou o dinheiro do banco deles. Tipo assim,
Não, aí você, mano, que louco, você roubou, tá aqui o comprovante e tal, do que você sacou o dinheiro da minha conta, sei lá. E eles vão inventar uma história mirabolante que eles... A mentira é tão grande, tão bem contada, que eles mesmos acreditam nessa mentira, tá? Então a pessoa que tem esses transtornos do grupo B, eles, como já é sabido, eu já devo ter descrevido isso em outros vídeos, eles são mentirosos patológicos, tá? Eles mentem até sem necessidade. Quando eles têm a necessidade de mentir para proteger o ego deles, a vergonha social, que é o maior medo de todos deles, é ser expostos e sentir vergonha, tá? Eles rejeitaram a vergonha na infância, dos traumas da infância deles, e eles criaram uma série de mecanismos de defesa do ego para não se expor mais à vergonha. Então eles criam uma mentira a seu respeito, a respeito deles, de que eles são anjos fofinhos e são a Madre Teresa de Calcutá, e você é um vilão com dentes, tá? Eles criam várias histórias para te fazer acreditar que você é mal, ou seja, aplicação de gaslight, tá? Para fazer você se passar por mal perante a sociedade, ou seja, criar os flying monkeys, né? As pessoas que ajudam eles ali acreditando nas mentiras deles, que seria esse smear campaign, ao qual eu tô falando aqui no vídeo. E eles criam essa mentira a seu respeito para eles mesmos, tá? Eles mentem para eles mesmos, porque eles querem viver naquele castelo de sonhos deles, onde eles são os protagonistas principais, né? O narcisismo. E eles são fofíssimos e são lindos, maravilhosos, e nunca mataram uma mosca, nunca mataram uma barata. Tamanha a benevolência deles, e que você é o vilão porque você não permitiu os abusos, de que eles continuassem com os abusos na sua vida, tá? Então é isso, e aí eles criam essa smear campaign, né, por esses dois motivos que eu citei já inicialmente, que tem medo que você os expõe assim que o relacionamento acabar, eles sentem que o relacionamento está acabando, eles já começam as campanhas de difamação para sujar o poço, né? O que é sujar o poço, que eu chamo? É ele te queimar para que ninguém consiga acreditar nas coisas que você fala. Acredite primeiro nele porque ele chegou primeiro. O segundo grande motivo é porque eles não conseguem conviver com a vergonha, então eles têm que mentir para todo mundo, inclusive para eles mesmos, para se fazer passar por bonzinho, mesmo quando eles sabem que eles triangularam com pessoas fora do relacionamento, já te traíram, já roubaram dinheiro, já foram agressivos com você em vários níveis, social, físico, verbal, tá? E tem um terceiro grande motivo pelo qual eles criam esse smear campaign, tá? A maior parte dos narcisistas, eles são viciados em validação. E quando eu digo narcisismo, tá? Pode generalizar aí borderline, sociopata, histrionismo, tá? Porque assim, eu considero esses quatro como níveis da mesma doença. Honestamente falando, tem um doutor, Dr. Kurt Mendonça, ele também classifica dessa forma, tá? Cada autor elabora de uma forma. Mas o Dr. Kurt Mendonça, que é um neurocientista e neurocirurgião, ele vê tudo isso aí tudo num bolo só, tá? O borderline, o sociopata e o narcisismo, tudo uma coisa só. E o que acontece? Eles têm vício em validação das pessoas, tá? Eles querem se sentir desejados, eles querem se sentir grandiosos, eles querem os aplausos, eles querem que as pessoas os adulem, tá? Então, eles fazem essas mentiras para que as pessoas façam: oh, tadinho, você sofreu tanto. Oh, tadinho, nossa, como você é guerreiro. Ai, como você é guerreira, você suportou tantos abusos. Quando na verdade eles eram os abusadores, tá? Eles eram as pessoas tóxicas. É isso que eu vim trazer aqui nesse vídeo, tá? Então esses três grandes motivos, que seria fugir da vergonha social. Então eles vão envenenar o poço, que é falar coisas que você nunca fez. Em segundo lugar, eles precisam dessa adulação, dessa bajulação das pessoas, né? E em terceiro lugar, eles não conseguem conviver com a vergonha. É isso que eu gostaria de deixar. Uma boa noite a todos.